Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, do horário que você estiver assistindo. Aqui é bom dia, vamos pro nosso café. Nem tá quente hoje, né, pra eu fazer aquela piada. Engasguei. Que Porto Velhense toma café, mesmo no calor. Hoje tá com a chuva boa aqui, mas eu acordei cedo, então resolvi fazer algumas coisas, dentre elas gravar um vídeo para vocês. Bem, hoje nós vamos continuar com nossas dicas para seleções de mestrado e doutorado. Eu estou com um plano, né, com alguns planos para o canal de continuar essa linha de trabalhar com a questão da formação de professores, atuação de professores, seleção de mestrado e doutorado, publicação científica e espero que, se você tiver interesse nessa área, né, espero que você goste, que você siga aí o nosso canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Hoje eu estou aqui com um cenário novo, né? Estou aqui na minha pequena biblioteca. Eu vim para uma casa pequena, então eu trouxe apenas em torno de 100, 150 livros, né? Eu tinha mais de 600, deixei na casa, já doei para pessoas particulares e estou pensando em doar também para alguma biblioteca. Mas deixa eu melhorar um pouquinho mais da minha saúde e eu vou organizar isso. Então vamos logo ao nosso ponto, né? Eu coloquei aqui, hoje nós vamos falar sobre 3 pontos sobre como escrever o projeto, né? Na minha consultoria eu sempre recebo pessoas que estão com ideias, estão querendo escrever o projeto, mas estão com dificuldade, né? Então, o primeiro ponto é você tem que ter uma boa pergunta decorrente de um bom problema que você pretende analisar ou propor uma solução na sociedade. O meu primeiro orientador de graduação na Universidade de Rondônia foi o professor Estevão e a primeira coisa que ele fez comigo quando eu disse que queria trabalhar a pesquisa, né? Ele falou assim, ó, me escreva, me entregue daqui a um tempo, não lembro o tempo, uma boa pergunta, né? Uma pergunta. Se a pergunta, aí ele me disse, se a pergunta for boa, a pesquisa também será boa, né? Todo desenvolvimento. Então, assim, o que que você quer compreender? Por exemplo, como se dá a relação dos povos indígenas, do povo indígena caripuna com a FUNAI em Rondônia? Isso é uma pergunta que você tem e daí, a partir dessa pergunta você desenvolve todo o processo. Como se dá a atuação do enfermeiro, da enfermeira numa unidade básica de saúde durante a pandemia, né? Como se desenvolve a gestão a partir da diferença de gênero entre homem e mulher na empresa X, né? No setor X. Como é recebida a atuação de engenheiras na construção civil? Então, nós temos diversas perguntas, cada um dentro da sua área. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, em vez de começar a pensar em teoria, você tem que começar a pensar na, na pergunta que você vai fazer, né? Então, assim, o que que eu quero responder? Qual a minha contribuição para a ciência e para a sociedade? Eu penso que nós temos que começar sempre com essa pergunta, porque ela vai embasar muitas coisas do projeto, né? Vai embasar a justificativa, vai embasar a justificativa, os objetivos, né? Que por sua vez vão dar base para outros elementos, tá? O segundo tópico, depois que você tem a pergunta, você vai para o objetivo. Então, eu quero entender essa relação de liderança de mulheres. Vou ficar com esse exemplo, tá? Mas dentro da sua perspectiva, do seu campo científico. Então, assim, qual é o meu objetivo com essa pesquisa? Né? Então, eu tenho uma pergunta que nós podemos chamar de pergunta problematizadora e nós temos um objetivo, tá? Esse objetivo é onde eu quero chegar. Esse objetivo vai estar sempre num verbo de ação, então é descrever, analisar, verificar, avaliar, julgar, interpretar, né? Então, você tem aí um conjunto de possibilidades, mas é sempre, no projeto é interessante não, é o certo, você sempre escrever
em algo que você vai realizar, né, no futuro. Então, eu vou descrever, pretende-se descrever. E quando você for escrever o seu trabalho, você escreve no passado, porque você já está relatando o que foi feito. Então, foi descrito. Tá? Então, isso aí são dicas de escrita de projeto científico, né? E depois que você escrever o seu objetivo, você vai para a metodologia. Vejam que existe uma relação, né, nesses 3 pontos. Eu vou trazer outros pontos para vocês depois no próximo vídeo. Você pensa, né, uma pergunta, uma intervenção, uma análise interessante, importante, fundamental. Depois você aponta o objetivo, né? Então, o que você quer a partir desse problema. E depois você vai para a metodologia, que é como você vai levantar informações, transformar em dados e como você vai analisar esses dados. Então, você vai descrever o levantamento de informações, o processamento de informações para transformar em dados e depois o método que você vai utilizar para seus resultados, né, para os seus dados se transformarem em resultados e interpretações, tá? E aí existe uma infinidade de possibilidades. Cada ciência, existem os métodos que eles são mais universais, né? E existem alguns métodos que são mais específicos. Por exemplo, a antropologia, ela usa muito, e os antropólogos em geral são, geralmente, né, são bons em etnografia, mas uma pessoa da área da saúde, da educação, também pode usar a etnografia, né? E, enfim, existem alguns métodos de bancada, pesquisa laboratorial. Então, assim, eu tenho um amigo meu que veio de uma pesquisa empírica de campo, né, de uma pesquisa participante, e agora no doutorado ele está fazendo uma pesquisa de bancada, né, que a gente chama de laboratório. Então você pode utilizar. Este método ele vai estar ligado diretamente à pergunta, ao objeto, né, ao objetivo, desculpa, e se relacionando, né? Por exemplo, meu objetivo é compreender, né, analisar, verificar a questão da liderança feminina no setor X da produção econômica, né, no Brasil, em Porto Velho, em Rondônia. Então, qual é o método que eu vou utilizar? Eu vou usar um método de levantamento de dados, uma análise documental para verificar qual é o número de mulheres que estão em liderança, né, nesse setor. Ao mesmo tempo, posterior a isso, eu posso aplicar uma entrevista. Se for uma amostra, né, se for uma amostra muito grande, eu poderia aplicar um questionário, né, de perguntas abertas e fechadas. Então, você tem inúmeras possibilidades. Eu penso que eu vou demorar um tempo aí para trabalhar todas essas possibilidades de vídeo, de temas, na verdade, em vídeo. E eu gostaria de agradecer que você ficou até aqui, né? Nossos pontos 1, 2, 3 são a pergunta problematizadora, 2, o nosso objetivo, 3, a nossa metodologia. Ah, professor, só esqueceu de falar dos objetivos específicos. Os objetivos específicos, existem muitas formas de lidar com ele. Como que eu lido, como que eu lidei na minha formação e como que eu oriento os meus alunos, tanto das faculdades quanto da consultoria. Eu trabalho os objetivos específicos enquanto elementos, passos, procedimentos que vão levar ao objetivo geral. Então, se eu vou estudar a relação entre liderança, gestão e gênero, eu tenho que primeiramente fazer uma discussão teórica sobre esse tema. Depois eu tenho que fazer, por exemplo, né, objetivo específico 1, levantamento teórico, né, estado da arte. 2, verificar de forma quantitativa o percentual de lideranças femininas no setor que eu quero estudar. 3, entrar em contato, analisar, verificar, dialogar, né? Você tem que pensar qual vai ser a ação que você vai realizar com lideranças femininas para compreender esta relação entre liderança e gênero no setor X em Porto Velho e Rondônia. Então é mais ou menos assim que eu compreendo, que eu ensino e tem funcionado até hoje essa forma de entender os objetivos específicos, tá bom? Então foram 4 pontos, né, podemos assim dizer. Gostaria de agradecer você que ficou até aqui. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas que estão aí pensando
na produção científica. Nós precisamos de cientistas mais do que nunca e precisamos de cientistas que comuniquem-se com a população em geral, porque tem muita gente vendendo mentira aí no nosso país. Tá bom? Até a próxima!